Inclusive, no nosso meio, a lepra ela é conhecida como uma doença chamada hanseníase. Só que naquela época, naturalmente, não tinham os cuidados, as medicações que nós encontramos hoje de controle e de combate. Era uma doença muito terrível aos olhos das pessoas. Primeiro, porque para muitos ela representava como se aquele corpo estivesse sendo atacado por uma maldição. Então, automaticamente, as pessoas elas eram excluídas do meio da sociedade. Elas tinham que sair do convívio de onde elas estavam. Em muitas cidades, inclusive, elas eram colocadas para fora dos portões da cidade. E elas tinham que viver de forma reclusa. Elas tinham que ser colocadas para fora muitas vezes e tratado como alguém que não poderia conviver junto ao convívio das pessoas ali. Mais do que isso, algumas delas, inclusive, elas tinham que ter alguns sinais que de longe as pessoas pudessem entender de que ela era alguém leprosa. Algumas tinham que tocar um sino, ou elas tinham inclusive que gritar, dizer: não se aproxime de mim, porque eu sou um leproso. Nesse caso, a Bíblia diz de que Naamã era um homem que tinha sido acometido por essa doença. Sabe o que é interessante, querido? Essa doença, ela começa muitas vezes no estágio pequeno. Algumas manchas começam a surgir pelo corpo. Em alguns momentos começa a perder um pouco a sensibilidade daquele local. Um formigamento. Então, por algum tempo, e talvez por um bom tempo, Naamã conseguiu esconder aquilo que estava por trás das suas vestes, por debaixo das suas vestes. Talvez por um bom tempo da sua vida, ele conseguiu ainda esconder as marcas daquela enfermidade. Debaixo da sua couraça de homem guerreiro, debaixo das suas vestes de comandante, as pessoas não percebiam aquilo que estava no oculto do seu corpo. O problema é que o tempo foi passando e aquilo que poderia se esconder por um tempo, de repente começou a se tornar algo visível. Sabe o que é uma coisa que nós precisamos entender? Nesse caso de Naamã, era uma doença física que precisava ser tratada. Era uma doença que, humanamente falando, para muitos era impossível, inclusive a cura. Era apenas um milagre. Mesmo ele tendo muitos recursos, ele sabia que era algo praticamente impossível de se obter cura naquele tempo. Mas quantos de nós estamos com feridas por anos sendo escondidas dentro das vestes, dentro do coração? Quantos de nós estamos vivendo coisas ruins e que muitas vezes queremos esconder das pessoas? Falhas, bloqueios, traumas, rejeições, falhas de caráter, pecados que muitas vezes vão sendo escondidos no oculto. Naturalmente, quando Naamã chegava na sua casa e ele tinha que se despir das suas roupas, naturalmente a sua esposa ou as pessoas que estavam ao seu redor de forma íntima foram os primeiros a perceberem aquela doença, sim ou não? Porque não tinha como esconder. Ele não tinha como dormir com toda a sua couraça, com todas as suas roupas. Em algum momento ele tinha que se despir delas. E aqueles que estavam próximos de Naamã naturalmente conseguiam ver. Por isso eu sempre digo o seguinte: tem coisas que talvez você tenta esconder das pessoas que estão ao seu redor no dia a dia, mas os primeiros a perceberem que tem algo errado são aqueles que estão muito próximos de você. É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos, são as pessoas que estão ali no seu convívio. O problema é que muitas vezes a gente tenta esconder. Puxa a manga da camisa aqui, coloca uma roupa mais comprida ali, para tentar esconder aquilo que nós não queremos que seja descoberto pelas pessoas. Com medo de julgamento, com medo de condenação, ou com desejo de aprovação.
Porque quantas vezes as pessoas elas têm o desejo de serem aprovadas, não por Deus, mas pelas pessoas que cercam elas. Talvez para muitos que estão aqui, a opinião das pessoas importa mais do que a opinião de Deus a teu respeito. E eu entendo que nós estamos numa sociedade que, infelizmente, realmente, nós somos medidos pelaquilo que nós podemos fazer. Nós somos medidos pelaquilo que nós podemos oferecer. Muitas vezes nós somos medidos pelos recursos que nós temos, ou pela fama, ou pelo poder. Sim ou não? E isso só lá fora na sociedade? Não, infelizmente, dentro das igrejas também muitas vezes acontece isso. Essa é uma realidade e eu não vou mentir para você, infelizmente é uma realidade. Muitas vezes nós somos medidos pelaquilo que nós podemos oferecer, pelaquilo que nós podemos dar. Dentro da igreja deveria ser assim? Não, dentro das igrejas não deveria ser assim. Porque dentro das igrejas nós deveríamos reproduzir o caráter de Cristo. E Cristo nunca foi assim. Cristo nunca mediu as pessoas pelo que elas poderiam dar ou pelo que elas poderiam oferecer, mas Ele sempre olhou o coração delas e entendeu quem elas eram verdadeiramente. Não apenas pelo aquilo que elas pareciam ser, mas realmente pelo aquilo que elas eram e aquilo que elas carregavam de precioso dentro delas. Assim que tem que ser o nosso olhar, mas muitas vezes dentro das próprias igrejas não são assim. E o que eu posso fazer, pastor? O que nós podemos fazer? Primeira coisa, nós precisamos entender que você não precisa de aprovação de pessoas, você precisa ser aprovado por Deus. É Ele que olha além daquilo que os olhos podem ver. Ele vê o teu coração, Ele examina o teu coração e Ele conhece você como ninguém mais. Segunda coisa que você precisa fazer: faça diferente do que os outros fazem. Não meça as pessoas pelo aquilo que elas podem contribuir ou pelo aquilo que ela pode ser útil para você, mas olhe o coração delas e entenda na profundidade quem elas são e ame elas independente daquilo que elas possam te dar. Seja alguém que influencie a mudança das pessoas. Mas o problema é que muitas vezes, como nós vivemos numa sociedade corrompida, nós muitas vezes reproduzimos aquilo que nós vemos. E aí há um desejo muitas vezes de aprovação do homem, não de Deus. Cuidado, se a sua preocupação maior é ser aprovado por homens, cuidado, porque a chance de você ser reprovado por Deus é enorme. Não tem como agradar o coração de Deus e agradar o coração das pessoas. Tem gente que fala assim: pastor, mas tem gente que não gosta de você. Eu falo: tá tudo bem, quem disse que todo mundo tem que gostar de mim? Tá tudo certo. Você não foi chamado para poder agradar pessoas, você foi chamado para agradar o coração de Deus. E muitas vezes isso vai ser a contramão, andar na contramão, pensar diferente, ver diferente. E muitas vezes isso vai gerar feridas em muitos corações. Agora a pergunta que eu faço para você é: como que está o teu coração? Porque às vezes a gente está tão preocupado com a vida dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, e que muitas vezes a gente deixa de cuidar da nossa própria vida. Como que está a tua vida? Porque é a sua vida que você vai ter que dar conta diante de Deus. Não é a vida do seu irmão, não é a vida da sua irmã, é a sua vida que você vai ter que dar conta. Aonde que está o teu coração? Como que está o teu coração? Então, por um tempo, Naamã naturalmente conseguiu esconder aquilo que estava por baixo das suas roupas. As feridas começaram a aparecer diante do seu corpo, as manchas começaram a brotar. Naquele momento os mais íntimos começavam a perceber. Sabe qual que é o problema? Preste atenção aqui. É que quando começa a aparecer os primeiros sinais, e que aqueles que amam você e se importam verdadeiramente com você te falam e te alertam que tem algo errado, muitas vezes você não quer ouvir. Sim ou não? Quando a sua mulher te confronta lá dentro da sua casa, muitas vezes você não quer ouvir. Muitas vezes quando o seu marido te confronta e revela o que realmente é a realidade que está acontecendo dentro de você ou dentro da sua casa, muitas vezes você não quer ouvir. Quando seus filhos começam a dizer: papai, mamãe, mas isso não está legal, isso está errado, muitas vezes você não quer ouvir, você bate no peito e diz assim: mas quem manda aqui sou eu e vai ser do meu jeito. Está ali, os sinais estão aparecendo. Você está tentando muitas vezes esconder debaixo das vestes, mas estão ali e não vai deixar de aparecer, porque a real está ali. Enquanto não houver cura, vai estar ali.
Você pode tentar esconder as falhas, as marcas, os traumas, mas ele vai estar ali. Enquanto ele não for tratado, ele vai estar ali. Não adianta esconder. E sabe o que é interessante? Que tudo começa pequeno. São as primeiras manchas, os primeiros sinais, os primeiros obstáculos que começam a surgir e que muitas vezes você não consegue entender. Eu quero te dar um sinal muito claro da parte de Deus, que tudo que começa pequeno, um dia ele se torna grande. Se ele não for tratado, se ele não for curado, se ele não for limpo, se ele não for restaurado, um dia ele vai se tornar algo público e todos vão perceber e todos vão ver. Porque não tem como viver carregando uma máscara para sempre, filho. Não tem como viver empurrando a sujeira para debaixo do tapete a vida inteira. Uma hora as pessoas vão perceber, se você realmente não entender, que é tempo de ser liberto, que é tempo de ser curado, que é tempo de ser transformado. Se permita ser curado, se permita ser transformado, se permita passar pelos processos, porque senão a ferida vai continuar ali, o bloqueio vai continuar ali, a rejeição vai continuar ali, as marcas do seu passado vão continuar ali. Lembra que eu disse, você não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar. O que você precisa é entender que você precisa estar limpo diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero mais nada me prendendo, eu não quero mais nada me marcando, me prendendo no passado. Eu quero ser liberto das minhas dores, dos meus traumas, dos pecados de estimação. Eu quero ser liberto e transformado pelo sangue de Cristo, porque eu não quero mais nada me prendendo no meu corpo físico, na minha alma, no meu espírito. Porque sabe o que a gente precisa entender? Que só nos prende aquilo que a gente dá liberdade para nos prender. Porque se Cristo te fez livre, você é livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Querido, sabe o que a gente precisa entender? De que Jesus é suficiente. Só que Jesus, Ele vai tratar aquilo que você permitir ser tratado. Ele vai curar aquilo que você permitir que seja curado. O problema é que tem gente que prefere se esconder e passa uma vida inteira sofrendo. A lepra, lembra que eu disse? Os primeiros sinais, começa a perder a sensibilidade. Vou te contar um segredo. É isso que o pecado faz com as pessoas. O primeiro sinal, elas começam a perder a sensibilidade do Espírito Santo. Elas não sentem mais a presença. Elas não sentem mais que tem algo errado. Elas começam a apontar culpados para todos os lados. Aí o marido é o culpado, a esposa é o culpado, os filhos é o culpado. Daqui a pouco o problema é o trabalho. Não, agora o problema é a igreja, são os irmãos em Cristo, é o pastor, é a pastora. Daqui a pouco o problema é a cidade. Não vamos mudar de cidade agora, porque tem gente que muda de família, não dá certo, muda de emprego, não dá certo, muda de igreja, não dá certo. Agora vamos mudar de cidade. São métodos de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Mas um dia vai ter como esconder. Quando eu vou perdendo a sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos alertando todas as vezes que a gente vai para um caminho errado. Todas as vezes que você trilhar caminhos errados, daquele que Deus planejou para você, o Espírito Santo mesmo vai te alertar, filho. Ele mesmo vai te trazer sinais dizendo: ei, esse caminho é caminho de morte, esse caminho está contra aquilo que Deus tem para você. Abre os olhos, percebe, abre os teus ouvidos para ouvir, inclina o teu coração para entender. O Espírito Santo vai dando sinais, dando sinais, dando sinais. Mas o problema é que muitas vezes as manchas vão crescendo, as feridas vão crescendo, os problemas vão crescendo e muitas vezes vão se acumulando dentro de você. E o desejo que o inimigo tem é tentar matar você, destruir os teus sonhos, a tua casa, a tua família. Mas o desejo de Deus é te libertar, porque Ele tem vida e vida em abundância para você.
Você não nasceu para ser escravo de nada e nem de ninguém, mas você nasceu para ser um príncipe nessa terra, para ser uma princesa do Senhor. O problema é que tem gente andando como escravo, como um leproso, como alguém que caminha sempre debaixo de uma condenação. Mas Deus tem liberdade para você. Ele não quer que você viva debaixo de uma acusação da parte do inferno, mas Ele quer que você seja liberto de tudo aquilo que te prende. Sabe por quê, filho? Você sabe o que é lindo ser igreja? É que igreja é um povo que foi liberto e que agora é chamado para libertar pessoas. Quem que chegou aqui, que chegou perfeitinho? Ninguém. Tem um monte de gente aqui dentro que fica rotando santidade, mas vai olhar o passado de onde veio, do buraco de onde veio, da escravidão de onde saiu. Isso se chama graça e misericórdia de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou e quem eu era. Era pecador, sim. Esse era o rótulo que eu tinha. E foi Ele que um dia estendeu as suas mãos, me resgatou, e derramou da sua graça em mim. E é por isso que eu estou aqui. Não estou aqui porque sou bom, eu estou aqui porque Ele é bom. E um dia Ele me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para a presença dEle. Eu não sou melhor do que vocês, eu sou dependente dEle como vocês. O que eu entendo é que todo dia a graça dEle, a misericórdia dEle tem me alcançado, e o amor dEle tem me alcançado. E é por isso que eu tenho a obrigação de amar, de ser misericordioso, de ser amoroso com os outros, porque Ele tem sido comigo. Você acha que eu não falho ainda? Falho. Mas quando o Espírito Santo me alerta, automaticamente eu já falo: epa, peraí, Espírito Santo me perdoa, meu Deus. Eu não quero andar longe dos teus caminhos ou fora daquilo que o Senhor tem para mim, porque para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Um dia, Naamã teve que ouvir quem ele não queria, porque muitas vezes quando a gente não ouve as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai ter que ouvir quem a gente não quer ouvir. O exército sírio tinha prendido uma menina, e essa menina tinha sido levada como serva para dentro da casa dele. Era serva da esposa dele. Chegou um momento que a lepra, ela não tinha mais como ser escondida. As pessoas começaram a ver que Naamã era um homem leproso. Não tinha como esconder. Naturalmente, nesse tempo, a cidade inteira já deveria saber. O rei sabia. Mais ainda, ele tinha graça diante das pessoas. Mas um dia, essa menina que estava como escrava dentro da casa dele, como serva, chega para ele e fala assim: ei, meu senhor, eu sei quem que pode resolver o seu problema. Tem um profeta na região de Samaria, e esse pode ser usado para curar você. Vou te contar um segredo. Tudo que você tentar esconder vai aparecer. Tudo que você confessar diante de Deus, Ele vai tratar e vai perdoar. Então para de esconder, porque senão uma hora vai começar a se tornar público. E o desejo de Satanás é que todo mundo saiba, mas o desejo do Senhor é te libertar enquanto é tempo, é te curar. A lepra de Naamã, na verdade, só representava aquilo que estava dentro dele e precisava ser curado. O problema dele não era físico apenas. Naamã era um homem orgulhoso, cheio de vaidades, que precisavam ser tratadas. Você conhece a história de que Naamã, versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vai então, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Presta atenção, 350 quilos de prata.
e mais 72 quilos de ouro. É óbvio que nós não temos como mensurar o valor que isso custava na época. Mas só para você ter uma noção hoje, 1 quilo de ouro, o pastor Claudemir está falando que hoje o quê? Uns 600 mil reais? 580 mais ou menos? 1 quilo. Mais ou menos isso, né? Oi? 500 reais a grama. 580 reais a grama. Então, mais ou menos, quase cerca de 600 mil reais, 1 quilo de ouro nos dias de hoje. Para você ter uma noção que 1 quilo de prata hoje é mais ou menos 7 mil reais nos dias de hoje. Ele estava levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e mais um monte de roupas finas. A intenção desse homem era o quê? Ele sabia, ele era um homem de poder, um homem inteligente, um homem de autoridade. Ele dizia: eu não posso chegar naquele lugar, na frente de um profeta, de mãos vazias. Porque ele achava que a riqueza que ele tinha poderia comprar o favor da cura dele, do milagre dele. Só que o rei ainda vai e valida. Versículo 6 diz que a carta que ele levou ao rei de Israel dizia: com esta carta eu estou te enviando o meu oficial Naamã. Então o rei da Síria validou ele com uma carta dizendo: ó, esse oficial é o meu oficial, eu estou enviando ele para que você cure eles da lepra. Você imagine, o rei de Israel pega a carta e diz o quê? Mas quem sou eu para poder curar esse homem? Eu não tenho autoridade nem poder. E a Bíblia diz que assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei era um homem que tinha um entendimento dizendo: eu não sou capaz de curar ninguém, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz de que o profeta ouviu o que havia acontecido. E o profeta Eliseu mandou dizer ao rei de Israel, dizendo: não, manda Naamã vir até mim. Manda ele vir até mim. Naamã chega com toda a sua comitiva diante da casa do profeta, esperando ser recebido com honras. Afinal de contas, ele era um grande oficial do rei sírio, sendo enviado pelo rei da Síria com a sua carta, sendo recebido pelo rei de Israel com honras naquele lugar. Mas de repente, Eliseu simplesmente manda com que o seu servo vá até a porta e atenda Naamã. E o servo diz: ei, ele mandou um mensageiro dizer: Naamã, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará curado da lepra. Naamã ficou feliz com isso? Não. Por quê? A própria Bíblia diz o porquê. Naamã ficou indignado e disse: imaginei eu que ele sairia para me receber. Eu esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra, que invocasse o nome do Senhor seu Deus e que ele me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar lá em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Segurei um pouquinho. Parece ser uma loucura isso, uma infantilidade, sim ou não? Mas vou te contar que como pastor eu já tenho visto isso muitas e muitas vezes. Homens e mulheres que recebem uma direção da parte de Deus e diz: pastor, eu não vou fazer, vou fazer do meu jeito. Que não se submete a uma orientação pastoral, que não se submete a uma direção da parte de Deus, que não se submete aos processos, que não se submete aos tratamentos e diz: eu não vou fazer, porque eu queria, na verdade, é que fosse do meu jeito. Naamã queria um espetáculo público, afinal de contas ele estava já acostumado a ser reverenciado, a ser aplaudido. Ele queria que todo mundo visse, porque o orgulho de Naamã era maior do que a sua própria lepra. Na verdade, o que estava matando Naamã não era o que estava por fora, era o que estava dentro dele. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão morrendo aos poucos, porque o que tem matado você talvez não é o que as pessoas estão vendo, mas é o que está dentro de você, e que muitas vezes você não permite ser curado. Eu sempre digo o seguinte, filho:
Entenda que essa palavra é uma palavra para poder curar o teu coração e não para matar você. Eu sempre entendo de que quem não se permite passar pelos processos que Deus tem, nunca vai viver o propósito, nunca vai ser pleno em Deus, nunca vai ser liberto completamente em Deus. Naamã não queria, ele preferia voltar para casa com as suas lepras, ao invés de passar pelo processo que o profeta de Deus disse para ele que ele tinha que passar. Por quê? Porque o desejo de Deus não era apenas curar o corpo físico de Naamã, mas era libertar o espírito dele que estava cativo e oprimido por Satanás. Vou te contar um segredo. O meu corpo e o seu corpo, ele é corruptível, e um dia ele vai voltar para a terra. A preocupação de Deus não é com o meu conforto e nem com o seu conforto, mas é com a nossa salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Vou te contar um segredo. Porque um dia o seu corpo mortal, ele vai voltar para a terra, que é o lugar dele. Mas o espírito vai voltar ou para Deus ou não. A pergunta que eu te faço é: aonde está o teu coração? Aonde está preso o teu espírito talvez hoje? Aonde está a sua alma hoje? Deus, repete assim comigo, diga: Deus não tem compromisso com o meu conforto. Ele tem compromisso com a minha salvação. O conforto é apenas uma consequência de um cuidado de um Deus que ama os seus filhos. Uma vida abundante é apenas consequência de um relacionamento com um Deus que tem prazer de cuidar dos seus filhos. Mas isso não é prioridade para Deus. A prioridade para Deus é que você um dia volte a morar com Ele por toda a eternidade, no paraíso, nos céus com Ele. Entenda isso, há um lugar preparado para mim e para você como filho de Deus. Mas o problema é que a gente está preso muitas vezes nas nossas lamentações, nos nossos desejos carnais, nas nossas vontades, nas nossas lutas, nas nossas fragilidades humanas. E muitas vezes a gente não entende que isso muitas vezes está cooperando para tentar te levar para o inferno. Só que Deus tem para você é vida e não morte. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que os servos de Naamã tiveram que chamar a atenção dele e dizer: ei, meu senhor, afinal de contas o profeta não está te pedindo muito. Acho que o senhor tinha que ir lá e cumprir. Porque ele diz assim: mas os seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lava-se e você será curado. Seja sincero comigo. Eu não tenho poder de entender cada coração e cada ferida e cada batalha que talvez você está vivendo, mas Deus sabe. Vale mais a pena se submeter a um cuidado de Deus e obedecer, ou carregar a vida inteira um fardo nas suas costas que você não precisa carregar? Vale mais a pena obedecer ou viver com esse trauma, com essa ferida, com esses bloqueios, com esse pecado, acusação sobre você todos os dias? É tão difícil o que Deus pede para você. É tão difícil viver uma vida de relacionamento com Deus. Deus não está pedindo para você deixar de viver. Deus não está pedindo para você deixar de sonhar. Deus não está pedindo para você deixar de construir. Deus está simplesmente dizendo para você: faça uma aliança comigo de verdade. Deixa eu ser o seu Deus de verdade. Deixa Jesus te libertar, te lavar, te purificar, te santificar. Deixa eu tratar as feridas que estão dentro do seu coração e que muitas vezes você não quer que ninguém saiba. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair contando para todo mundo as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros? Não. Mas você tem que ser sincero diante de Deus e tem que procurar ajuda com aqueles que podem te ajudar. Sabe qual que é a maior dificuldade minha, da pastora Angélica, dos pastores que nos auxiliam aqui? É ajudar pessoas que não querem ser ajudadas.
a gente tenta, irmão, a gente vai, batalha, luta, corre atrás. É interessante que a gente ouve muito assim, nossa, fulano já faz dias que não vem na igreja, pastor não vai atrás, pastora não vai atrás. Uma alma não é importante para eles. É como se a gente tivesse que tornar público tudo aquilo que a gente faz para poder ter validade. Quem disse que a gente não vai atrás? Quem disse que a gente não foi atrás? Quem disse que a gente não sabe os motivos, o porquê que não está? Quem disse? É que a gente não sai contando o pecado e as falhas de ninguém, principalmente para os outros que não tem nada a ver com isso. A gente não está aqui para ficar expondo e apontando culpados e expondo as fragilidades das pessoas, não tem problema. Muitas vezes a gente vai ser apontado como se nós fôssemos os culpados, e está tudo bem. Se as pessoas tiverem dificuldade de assumirem os seus próprios erros e quererem lançar sobre as minhas costas os erros delas, está tudo bem. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu estou bem resolvido com Deus. Agora a pergunta é, o que você tem feito para poder ser curado, liberto, transformado, ou para poder ajudar outras pessoas? Pastor, mas eu já estou com algumas coisas resolvidas dentro de mim, está tudo certo. Então examina um pouco mais, porque eu tenho certeza que tem coisas mais profundas a serem tratadas. Eu tenho 19 anos de ministério, 20 e poucos anos de conversão, e todos os dias eu percebo coisas em mim que ainda precisam ser tratadas. Coisas em mim que devem ser aprimoradas, coisas em mim que precisam ser alinhadas segundo o coração de Deus. E é por isso que todos os dias eu chego diante de Deus e digo, Senhor, alinha o meu coração diante do teu coração. Eu quero estar com o meu coração firmado no Senhor, porque eu não quero fazer a minha vontade, porque a minha vontade vai me levar a pecar, a minha vontade vai me levar para um caminho de morte. Eu quero fazer a sua vontade, por mais que seja difícil. E eu vou dizer para você que às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que renunciar a algumas coisas que desagradam o coração de Deus, mas é melhor você renunciar e ter uma vida reta diante de Deus, que agrade o coração de Deus, e viver os sonhos que Deus tem para você, do que você viver uma aparência de vida, mas na verdade está vivendo como morto. Eu digo que essa geração, infelizmente, é uma geração de The Walking Dead, irmão. Quem já assistiu The Walking Dead aqui? Levanta a mão. Misericórdia, mano, não deveria ter assistido, porque é feio o negócio. Brincadeira. O que é The Walking Dead? Morto-vivo, zumbi. Parece que está vivo, mas na verdade está morto. Sim ou não? Tem os The Walking Dead dentro das igrejas. Parece que está tudo vivo. Fala como vivo, prega como vivo, canta como vivo, dança como vivo, serve como vivo, intercede como vivo, mas na verdade está tudo morto, porque se não estiver no Senhor, não tem vida. Se não estiver alicerçado nele, não tem como eu ter vida dentro de mim, se eu não estiver vivendo a vontade de Deus. É fake, é mentira, porque a vida vem dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, filho. Por isso, você pode pregar bonito, você pode dançar bonito, você pode tocar bonito, você pode falar bonito, abraçar as pessoas, trabalhar na mídia, trabalhar na recepção, vir para a intercessão. Se você não estiver firmado nele, é aparência de vida, mas um passe de sepulcro caiado. Por isso eu entendo que eu vou ter que prestar conta diante de Deus, e você também. E é por isso que hoje, depois de uma semana fora de casa, eu poderia vir aqui e passar um paninho para você, trazer um melzinho na chupeta, e dizer, ai, que saudade que eu estava dos meus bebês, né? Pregar uma palavra para você sair daqui hoje pulando, rodando, e eu falar, ai, que saudade que eu estava do meu pastor, fogo do céu. Mas eu tenho um compromisso com a verdade, porque o que vai libertar você é a verdade. Eu amo pular, você sabe que eu amo correr, eu amo rodar no Espírito, mas eu quero ver você no céu. Eu quero ver você viver uma vida plena com Deus na terra. Eu quero ver você sendo próspero em todas as áreas da sua vida. Eu quero ver você sendo feliz no seu casamento. Eu quero ver você sendo um pai incrível, uma mãe incrível, sendo um homem usado por Deus para libertar outras pessoas. Eu quero ver você fluindo no Espírito Santo de Deus de forma verdadeira e autêntica e não artificial. Eu quero ver você sendo restaurado completamente para ser um homem e uma mulher de Deus que vai impactar essa cidade com o amor de Cristo. Mas para isso, a gente tem que ser verdadeiro. E para encerrar, você conhece a história? Naamã
contra a vontade dele, foi e mergulhou por 7 vezes no Rio Jordão. Ele não foi curado na primeira, ele não foi curado na segunda, ele não foi curado na terceira, ele foi curado depois da 7ª vez. Pastor, mas eu já estou vindo na igreja já tem 1 mês, já tem 1 ano, já tem 2 anos, e tem coisas que ainda não mudaram. Permaneça firme, porque muitas vezes não é a velocidade, é a constância. Pode ser que pareça que nada está acontecendo na sua vida, mas na verdade, a cada dia Deus está acrescentando algo novo. O problema é que eu não sei com você, mas quando eu cheguei em Deus, tinha tantas coisas que precisavam ser desconstruídas em mim, que eu não sabia, que eu achei que ia demorar alguns dias, irmãos. E eu me lembro, inclusive, que Deus disse uma palavra para mim, para a pastora Angélica, e eu e ela dissemos assim, acho que é 10 dias, não, acho que vai ser 10 meses, foram 10 anos, mais de 10 anos, para Deus trabalhar algumas coisas que precisavam ser trabalhadas em nós e que a gente não sabia. Eu era um homem extremamente arrogante, mas que achava que o dinheiro que eu tinha na minha mão era só fruto das bênçãos de Deus. Tinha fé disfarçada, arrogância disfarçada de fé. Dizia, uau, tudo que eu coloco a mão, Deus abençoa e vira ouro. Tinha muita habilidade para ganhar dinheiro. Creio que tenho ainda. Mas o meu coração estava mais naquilo que Deus podia me dar do que realmente em quem Deus era. Foi difícil, foi. Deus me permitiu perder tudo, passar por um processo difícil para entender que o meu maior tesouro sempre foi Ele, e não os recursos que Ele pode me dar. Eu não sei se o seu processo vai demorar alguns meses, ou talvez alguns anos, mas uma coisa eu tenho certeza, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. O problema é que muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, aí não tem como dar certo. Porque todas as vezes que você desiste no meio do caminho, muitas vezes você acaba tendo que recomeçar, ou da onde você parou, ou lá do início da fila. Então, respeite os processos que Deus tem. A Bíblia diz que depois que Naamã foi curado, ele queria presentear o profeta. E o profeta disse, não vou receber nada que vem de você. Porque tudo aquilo que Naamã tinha conquistado não tinha sido abençoado por Deus. Não faça barganhas, não façam trocas. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, dependa apenas de Deus e do cuidado de Deus, daqueles que Deus enviar. Respeite o tempo, as estações. Naamã reconheceu de que Eliseu era um homem de Deus, e mais do que isso, reconheceu que só existia um Deus vivo. Ele disse, não, a partir de hoje eu não levantarei mais sacrifício nenhum que não seja para um único Deus vivo, o seu Deus, o Senhor. Vou voltar para a Síria, mas lá eu vou levantar um altar a Deus. Sabe o que a gente precisa entender? De que as coisas que eu e você vivemos ou estamos passando não é para nos matar, mas é para a honra e glória de Deus. Quando você vencer essa luta que você está passando, essa batalha que você está enfrentando, você vai ter autoridade para ministrar sobre a vida das pessoas e dizer, Deus me curou, Deus me restaurou, Deus mudou a minha história, Ele também pode mudar a sua. Isso que é testemunho, dizendo, meu casamento antes era assim, mas Deus restaurou meu casamento, e é por isso que hoje eu estou aqui ministrando sobre o seu casamento. Antes a minha vida era assim, mas hoje eu estou aqui ministrando sobre a vida dos jovens, porque Jesus me alcançou, me libertou, e hoje eu tenho a autoridade para ministrar sobre a vida de vocês.
Antes eu era um leproso espiritual, mas Jesus me libertou, me transformou, e hoje eu tenho autoridade para ministrar sobre a vida de vocês. Antes eu era um homem pecador que vivia no vício das drogas, da prostituição, da pornografia. Eu vivia na bebedice, mas Jesus me libertou, e hoje eu sou um homem liberto para transformar outras vidas. Quantos testemunhos assim a gente tem ouvido, porque Deus resgata homens e mulheres de Deus para poder mudar destinos, para transformar pessoas, porque Ele não chama aqueles que são capacitados, mas Ele capacita os chamados. Talvez você olhe e não vê valor em você, mas Deus vê, e Deus escolheu você para ser restaurado por Ele, para poder restaurar outras pessoas. Deus acredita em você, filho. Deus acredita em você, e nós acreditamos em você. Independente daquilo que você viveu, o que você está passando, tem jeito sim. Deus pode mudar a sua história sim. Não desista, porque talvez o que o diabo quer é que você olhe e dizer: então não tem jeito. Realmente eu já estou tanto tempo lutando, não tem jeito. Mentira de Satanás, porque tem jeito sim. A última palavra é do Senhor. O que Ele precisa é você rendido diante dele, dizendo: Senhor, já tentei de todo jeito, tentei na minha força, tentei da minha maneira, dei desculpas para as minhas culpas, tentei esconder das pessoas, tentei me refugiar em todos os lugares, mas hoje eu admito que eu preciso ser tratado, eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado, eu preciso ser alinhado, eu preciso ser fortalecido, eu preciso ser ensinado, eu preciso melhorar, eu preciso ser alguém melhor. Está aqui, estou rendido diante do Senhor. Porque cantar a canção Senhor, rendido eu estou aqui é muito lindo, mas o que o Senhor quer é alguém realmente quebrantado diante dele, rendido de verdade, em corpo, alma e espírito. Pecou? Assume os seus erros, os seus pecados. Tem falhado? Assume as suas falhas. Precisa pedir perdão? Então peça perdão enquanto você tem tempo. Precisa perdoar? Faça isso hoje. Precisa amar? Faça isso hoje. Você sabe o que o pastor Amaury estava fazendo hoje de manhã, quando ele faleceu? Jogando bola com os amigos. E de repente a senha dele chegou. E aí? Como que vai estar a tua vida quando a senha chegar? Se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos tempos, inclusive no período da Covid, é que a senha não tem idade para chegar. Sim ou não? Nós vimos homens e mulheres de idade, mas também muito novos, morrendo. E aí? A gente não pode mais brincar. Eu preciso encerrar, mas até para encerrar eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu tenho um compromisso com o horário, eu tenho um compromisso com você que vai trabalhar. Mas o meu sonho e o meu desejo como pastor é que você tenha um compromisso realmente com Deus e com a igreja local, ao ponto de você se preocupar mais com os outros horários que você está perdendo tempo na sua casa, assistindo TV, olhando no celular, ou perdendo tempo na vida, do que quando você está dentro da igreja. Eu tenho um sonho de que vai chegar um dia que as pessoas vão ficar 7, 8, 10 horas dentro da igreja e vão dizer: Senhor, eu não quero ir embora, eu quero só ir alguém buscar mais pessoas para trazer aqui para dentro, porque eu quero estar aqui com o Senhor. Um tempo onde as pessoas vão estar rendidas diante de Deus e que elas vão conversar com Deus como Moisés falava, face a face com seu amigo. Quando chove, as pessoas não vão para a igreja. Está frio, as pessoas não vão para a igreja. Tem jogo, as pessoas não vão para a igreja. Tem aniversário, as pessoas não vão para a igreja. Mas se estiver chovendo amanhã, todo mundo vai trabalhar. Se tiver um frio de menos 3 graus, todo mundo vai levantar e trabalhar, sim ou não? Você vai ligar para o patrão e vai dizer assim: eu não vou, porque está muito frio, você me perdoe. Não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o que define as nossas prioridades são as nossas atitudes. Nós temos vivido um tempo onde as igrejas do Senhor são igrejas mornas que fingem ser quentes.
Porque ser quente não é fazer barulho, não é dançar no espírito, não é falar em línguas, é ter uma vida reta diante de Deus e diante dos homens e ter o desejo de estar na presença dele mais do que tudo. E é por isso que eu vou orar, eu vou dar a bênção apostólica, o Ministério de Louvor vai continuar cantando, e aqueles que desejarem ficar terão liberdade, aqueles que precisarem ir embora, eu sei que tem pessoas que precisam ir embora, que o marido às vezes está esperando em casa, está tudo certo, mas redefina as suas prioridades, porque a gente pode bater no peito, falar que nós somos igreja, de que nós somos salvos, de que nós somos povo escolhido de Deus, e quando a senha chegar, ir para o inferno ao invés de ir morar com Deus. Porque diante de Deus, Deus vai olhar e vai dizer o quê? Comandante do exército, homem forte e influente diante de todo um povo, mas diante de mim, um pecador que precisa se arrepender. Se coloque de pé, por gentileza. Vou até tirar meu sapato. O Senhor disse: o lugar que você pisa, filho, santo é.